Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, doutor Edson da Creatinina, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 82ª sessão ordinária, em 9 de outubro de 2012. Às 14 horas, com a presença de seus vereadores, Dr. Carlos Eduardo, Remon, Eliomar Coelho, Ivanir de Mello, Elton Babu, Dr. Edson da Creatina, Roberto Monteiro, Tereza Berger, Tio Carlos e Paulo Pinheiro, 10, assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Mello e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Edson da Creatinina, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16h04. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro oradora inscrita é a nobre vereadora Sônia Rabelo, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, vereador Ivanir de Mello, todos os vereadores presentes no plenário, funcionários dessa casa, todos que nos ouvem. Gostaria, primeiramente, de dizer que é com satisfação que volto a essa tribuna, primeiramente para agradecer os votos recebidos. E dizer que continuo confiante de que a nossa missão, senhor presidente, não se esgota no trabalho do plenário. A nossa missão ela é composta de um ideário político. E o ideário político, na política, se faz em qualquer lugar. Portanto, nós vamos continuar seguindo essa luta. Venho a essa tribuna, senhor presidente, até para comentar sobre alguns pronunciamentos que houve ontem, nesse plenário, especialmente o do meu caro e nobre amigo, vereador Paulo Pinheiro, que teria dito que o PV teria se despido de suas vestes ao comentar o suposto acordo com o governo Eduardo Paes. Gostaria de dizer ao meu colega que o PV nessa casa se compõe de filiação de 3 vereadores, ainda, até dezembro deste ano, e que a bancada do PV se compõe de 2 vereadores. Do meu líder, vereador Dr. Edson da Creatinina, e da minha pessoa, enquanto vereadora. Quero dizer que o outro vereador, vereador Paulo Messina, não compõe a bancada do PV. Portanto, ele não fala pelo PV aqui na Câmara. Quem fala pelo PV aqui na Câmara é o vereador Dr. Edson da Creatinina. Gostaria de relembrar que essa questão da bancada do PV, ela volta a 2012, quando, em 2011, pela bancada eu fui eleita líder do partido. Quando chegou em 2012, no início de 2012, por conta de algumas disputas de comissões, o vereador Paulo Messina pediu ao partido, e foi deferido, para ele sair da bancada do PV. O vereador Paulo Messina compôs uma bancada que até hoje ele permanece com PR, cuja líder é a vereadora Márcia Teixeira, e se retirou da bancada. A pressão continuou muito forte. E eu relato esses fatos para ficar registrado em ata. E, como restavam o vereador Dr. Edson e eu na bancada, nos reunimos e, para que houvesse uma harmonia e para tentar uma harmonia, nós resolvemos eleger, eu e Dr. Edson, que eram os únicos da bancada, o Dr. Edson como líder da bancada. Ainda assim,
mesmo eu tendo saído da liderança, não foi o suficiente para atrair o nosso colega, o vereador Paulo Messina, de volta para a bancada do PV. E, portanto, hoje, até hoje, a bancada do PV tem 2 vereadores, só 2 vereadores, doutora Edson e eu. E ele é o líder e ele fala aqui na Câmara pelos Verdes. A outra questão que se reporta a essa, por isso eu queria dizer ao doutor Paulo Pinheiro que o PV, enquanto nós 2 estivermos aqui, veste e vestirá sempre a mesma nobre camisa da sustentabilidade. Não tirou o paletó. A segunda questão é o que está na mídia sobre essa possível oferta e possível recusa de uma secretaria, um emprego, um cargo, carguinho, seja lá o que for, em troca do apoio do PV. Quero dizer que, até onde nós saibamos, não houve nenhuma oferta oficial e nem reunião da Executiva Municipal para decidir o que quer que seja. Aliás, o prefeito Eduardo Paes, na sua conhecidíssima habilidade política, o que ele fez logo após as eleições, nem 24 horas após as eleições, foi quase que humilhar o Partido Verde, como quem diz, como estava havendo um tititi de que a candidatura seria uma candidatura fake, no dia seguinte ele já lançou a atração fatal para qualquer partido e, com isso, criou uma crise já antecipada. Na verdade, essa aglomeração de ofertas em trocas de cargos é um verdadeiro arrastão político, um arrastão de cargos na política eleitoral do país. E, com isso, o que se faz é roubar ideologias através de moedas de trocas de cargos. Isso é absolutamente lamentável, embora nós tenhamos que reconhecer a absoluta habilidade política do prefeito Eduardo Paes de botar essas cenourinhas, essas atrações para, com isso, viabilizar essas moedas de troca política. Quero, finalmente, senhor, portanto, não há nenhuma decisão do PV sobre o que quer que seja. A reunião da Executiva não se realizou ainda, vai se realizar amanhã, sobre o assunto, se é que vai se realizar. A terceira questão é sobre a publicação ainda dos eventuais apoios, entre aspas, os marinheiros, né, a essa oferta de Eduardo Paes. Quero dizer que, em 2010, quando da candidatura da ex-senadora Marina Silva, houve, sim, um grande apoio do PV e de vários parlamentares do PV que percorreram as ruas do Rio em apoio à candidatura da ex-senadora. Houve, para esses políticos que se elegeram, deputados e deputados de modo geral, uma troca mútua de apoio. E se, por um lado, eles abriram os caminhos, as passagens nas vias fluminenses para a senadora, por outro lado, a senadora injetou uma verdadeira adrenalina política no ideário de esperança ética de muitas candidaturas proporcionais. Daí, altíssimo número de votos que ela teve, não só no nosso estado, como na cidade. Portanto, as contas de 2010 bateram, elas estão quitadas de ambos os lados. Por isso, hoje, para as eleições de 2012, quero dizer que Marina Silva, e ela pede para dizer esse recado, Marina Silva, no Rio de Janeiro, ela fala por si, não tem intermediários. Posso afirmar apenas que ela não apoia os governos
e os partidos que adulteraram a legislação ambiental do Brasil, mormente o PT, PMDB, PDT, PCdoB e outros. Eles são os responsáveis pela adulteração fatal da legislação ambiental do país. Portanto, uma pessoa como Marina Silva não pode apoiar governos, ainda que municipais, mas que dão base para essa adulteração federal. Por isso, a imprensa, às vezes, usando incorretamente o nome de marineiros, quer vincular o nome de alguns apoios a Marina Silva. Essa tentativa é ilegítima. Repito, Marina Silva fala por Marina Silva e não apoia políticas não comprometidas com práticas urbanas não sustentáveis nem ambientais, nem sociais. E a Prefeitura do Rio não tem essas práticas. Se as tivesse, não o deixaria dizimar as suas lagoas, cumprindo o Estatuto da Cidade, dizimar áreas de preservação ambiental, como a Paru de Jequiá, a APA de São José em Laranjeiras, a Serra da Misericórdia, a Mata Atlântica em Deodoro, o Parque do Flamengo, o Jardim Botânico, os parques públicos, dentre outros. Por isso, fica o recado aqui que o Partido Verde, o Ideário Verde, continua. E não nos deixemos enganar pelo falatório que muitas vezes só cria conflito para aqueles que querem continuar com a sua missão. Muito obrigado, presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Dr. Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, técnicos, assessores, telespectadores da TV Câmara, hoje, dia 10 de outubro, é o dia do combate à violência contra a mulher. Data nacional. É preciso sinalizar para a sociedade que a violência doméstica é inaceitável, mas não é apenas reforçar as providências punitivas. É preciso entender que a cidadania não pode acabar na porta de casa. A violência doméstica é a violência perpetrada contra a mulher no seio da família por um membro desta, na maioria dos casos. Esse tipo de violência é hoje preocupação de políticas públicas, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, sendo definido também como um problema de saúde pública, devido aos danos físicos e psíquicos que provocam na mulher. Então, eu não poderia deixar hoje de fazer esta declaração em relação à violência contra a mulher, que é algo que nos indigna e que talvez tenha até um pouco a ver com o tema que me traz aqui para complementar o meu discurso. Eu sei, senhor presidente, que é do conhecimento de todos que nos hospitais públicos do Rio de Janeiro, os casais inférteis vivem no abandono pelo poder público. Existem alguns serviços no nosso estado, porém, o tratamento é difícil e as filas intermináveis. A infertilidade é uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, que atinge 20% da população em idade reprodutiva. Sabemos de muitos casais em busca de tratamento pelo Sistema Único de Saúde e, infelizmente, a assistência para eles ainda é precária aqui no nosso município, no nosso estado. Eu recebi uma solicitação para que fizesse um encaminhamento, através até de um colega, o vereador Jorginho da SOS, para uma pessoa amiga, sua amiga, e encaminhei para o Hospital Pedro Ernesto, para o Dr. Paulo Galo, que é uma pessoa que tem uma expertise fabulosa em relação a isso, mas, infelizmente, para esse tratamento, hoje eu recebi essa triste notícia dessa pessoa, só poderia ser feito em São Paulo. Como é que nós ainda estamos
com uma situação tão precária em relação a isso, para 20% da população em idade reprodutiva que tem infertilidade. Diante dessa situação, solicitei, através de uma indicação, isso em 2011, ao prefeito a criação de um serviço de inseminação artificial e fertilização in vitro. Este pode ser o primeiro passo para um olhar do poder público para esses casais. Trago novamente este assunto para que isso não caia no esquecimento. E faço isso de forma muito tranquila, pois sempre que fazemos algo em ano eleitoral ou próximo das eleições, às vezes as pessoas confundem, até com certa razão, imaginando que a nossa reivindicação tem a ver com algo que diga respeito à eleição que se avizinha. Então, eu fiz questão de trazer essa solicitação novamente ao prefeito e ao governador do estado do Rio de Janeiro, agora muito mais tranquilo e livre para defender esta ideia sem essas acusações que agora eu demonstro serem infundadas. Nesta semana, vários sites que tratam de assuntos relacionados à saúde publicaram um estudo realizado com homens saudáveis entre 21 e 35 anos pela doutora Wendy Robbins e seus colegas da Universidade da Califórnia em Los Angeles. Estes estudos apontam para uma descoberta que traz esperança para milhões de casais que têm problemas para engravidar, sobretudo por se tratar de uma terapia não farmacológica. Nesse estudo, eles constataram que comer 75 gramas de nozes por dia aumenta a vitalidade, a mobilidade e a morfologia do esperma. Alguns estudos sugerem que a qualidade do esperma vem declinando nos países industrializados. As eventuais explicações incluem a poluição, o estilo de vida repleto de maus hábitos e uma dieta cada vez menos saudável. Entre 30% e 50% dos casos de subfertilidade são atribuídos ao homem, enquanto estudos indicam que a genética explica apenas 4% desses casos de infertilidade masculina. Estima-se que 70 milhões de casais em todo o mundo tenham dificuldades para engravidar. Curiosamente, e quando eu li no início da minha fala a questão da violência contra a mulher, o que parecia não ter sentido com o que eu estou dizendo agora, nós podemos fazer esse casamento quando nós lembramos que a mulher é a única culpada, entre aspas, quando há um caso de infertilidade. E não deixa de ser uma violência contra a mulher, esse machismo que pretende dizer que só a mulher é responsável por essa infertilidade. Nós, homens, também temos uma parcela de culpa. E quando nós falamos sobre as nozes, para a questão do espermatozoide, eu gostaria até de acrescentar que existem estudos também que a castanha do Pará, ela também tem uma função, não para o espermatozoide, mas de proteção em relação ao tecido prostático. Bastam 2 castanhas do Pará por dia que a próstata tem uma proteção em relação a esse tipo de aditivo que se faz na alimentação. Os 117 voluntários foram divididos em 2 grupos. Os participantes do primeiro grupo ingeriram 75 gramas de nozes por dia, enquanto aos membros do segundo grupo foi pedido para evitar comer qualquer quantidade de nozes. A quantidade, 75 gramas, foi escolhida com base em estudos anteriores que mostraram que essa dose apresenta os melhores resultados em termos de alterações nos níveis de lipídios no sangue, sem envolver ganho de peso. Depois de 12 semanas, o grupo que ingeriu nozes apresentou níveis sensivelmente mais elevados de ômega 3 e ômega 6, assim como maior contagem de espermatozoides.
tanto a morfologia quanto a mobilidade dos espermatozoides também foram superiores nesse grupo. Quando li esta matéria, acreditei que seria uma boa notícia para esses casais que ainda sofrem com a situação de invisibilidade. Sofrem e escondem esse sofrimento, muitas vezes por vergonha e dor. Ninguém espera enfrentar a infertilidade. Quando se casa, acredita-se religiosamente que na hora que se desejar, seremos todos pais. Quando, no entanto, se depara com a não concretização do sonho de ser pai e mãe, sentem-se esses casais, estas pessoas, sozinhas e desamparadas. A fertilização in vitro, solução para a maioria dos casos, está acessível no Brasil apenas nas clínicas particulares e em alguns raros centros médicos do país. E muitos casais não podem pagar por ela. Ver os casais inférteis sendo priorizados pelo Estado e pela sociedade brasileira será um grande avanço na valorização do ser humano, no sentido de dar carinho e amor aos casais, fazendo com que esta parcela significativa da sociedade possa continuar presente no nosso planeta por meio do fruto, de que frutificará por apoio do Estado. Por isso, senhor presidente, trago esta boa notícia. Acho que não será a panaceia, não será o medicamento para todos os males, não será a forma que teremos a solução, pois a solução só virá quando nós tivermos políticas públicas voltadas para esses casais inférteis, mas eu reitero o meu pedido ao prefeito e à Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, que marque mais exposto positivo com os que sofrem com a infertilidade e traga esta solução, que é a fertilização in vitro, também para a saúde pública. E quanto aos estudos sobre as nozes, os cientistas afirmam que, embora este seja um indicador promissor, agora será necessário fazer o mesmo teste com homens que possuam problemas de fertilidade, para aferir se a melhoria na qualidade do sêmen de fato se traduz em maior fertilidade. Estamos acompanhando de perto as possíveis soluções para estes casais. Para encerrar, senhor presidente, quero mais uma vez agradecer aos 17.869 votos recebidos de cidadãos que viram em mim uma pessoa preparada para representar os interesses da população da cidade do Rio de Janeiro. Foi para isso que me elegeram, é para isso que estou aqui, e não abrirei mão, em nenhum momento, de defender o interesse dos munícipes aqui do Rio de Janeiro. Passou a eleição, não estou falando como candidato, estou falando com o meu coração aquilo que penso. Muito obrigado, e faço isso da mesma forma que sempre fiz, mesmo quando eu pedi o voto. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Dr. Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente Ivanir de Mello, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores, assessores e assessoras, demais presentes, telespectadores da TV Câmara, jornalistas e público nas galerias. Prezados colegas vereadores, falar do verdadeiro estado de caos em que se encontra o sistema de saúde na cidade chega a soar repetitivo, especialmente quando o discurso parte de um dos 9 vereadores médicos desta casa. No entanto, não há maneira de outras discussões vingarem enquanto o básico não existir da maneira adequada. Os governos teimam em mostrar uma realidade muito diferente da vivida pelos usuários do sistema. Enquanto nas propagandas oficiais todo mundo entra feliz e sai mais feliz ainda das unidades de saúde, no mundo real, a pessoa entra e corre o risco de nunca mais sair. Hoje mesmo eu recebi um telefonema de uma senhora, da filha de uma senhora que está internada no anexo do Hospital Municipal Miguel Couto, chamado SER, que ela entrou pelo Centro de Emergência Regional, SER, e ficou deslumbrada com as condições que lhe foram oferecidas. Essa paciente foi para o CTI, mas agora
vive a realidade, que é para onde vai essa paciente após sair do CTI. E o sistema de regulação pode jogar essa paciente em qualquer lugar do sistema de saúde do Rio de Janeiro. Então, ela sai de uma suíte 5 estrelas, no Leblon, e pode ser jogada em qualquer hospital do Rio de Janeiro ou até de um município vizinho onde houver uma vaga. Da mesma forma, eu fui no Hospital Universitário Pedro Ernesto, hoje o meu hospital, e tive o dissabor de ver o meu hospital queimado exatamente como estava após o incêndio de 4 de julho. São 3 meses de incêndio. E eu vi o desespero do chefe da neurologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto, do 2º andar, quando chegou de férias e viu que o seu local de trabalho continuava da mesma forma. Tirei fotografias, mostrei o teto do 2º andar do hospital, o nosso auditório que continua do mesmo jeito, e aquela famosa joia da coroa, que todas as vezes o governador cisma em dizer que a UERJ e o Hospital Pedro Ernesto são a joia da coroa, ele não tem tratado muito bem dessa joia da coroa. No Hospital Geral de Bom Sucesso, 71 pessoas se espremiam em um espaço que caberia apenas 36, em um desses containers, estruturas de lata. O espaço onde os pacientes deveriam estar passa por obras que tiveram que ser interrompidas depois que foram detectados indícios de irregularidades no valor do serviço. Enquanto isso, o Maracanã está quase pronto. No âmbito municipal, o prefeito reeleito já deu o recado. Vai implantar o controle de frequência para os médicos. Ele alega que a medida vai diminuir o número de faltas dos profissionais. Mas o senhor prefeito, temos questões mais importantes a resolver, como a desigualdade salarial entre concursados e contratados. É inviável e é um absurdo manter 2 categorias de médicos. Na última vez que eu estive com o prefeito, não no seu gabinete, mas numa discussão no Conselho Regional de Medicina, ele prometeu que logo que assumisse o seu novo mandato, faria um concurso, mas não se comprometeu a dar um salário digno e, pelo contrário, em vez de acabar com as OS, ele vai aumentar o número de OS, porque diz que vai aumentar o número de clínicas da família, com esses mesmos contratados que vão receber de 9 a 15 mil reais por mês, enquanto os concursados recebem 3 mil reais. Espero que os vereadores reeleitos continuem a exigir do prefeito mais efetividade na saúde. Como cidadão, não desistirei de cobrar respeito aos pacientes e aos profissionais. Para finalizar, gostaria de tecer alguns comentários sobre a matéria do jornal O Globo de ontem, que acredita a divisão interna do Partido Verde sobre um eventual apoio ao prefeito reeleito à influência da ex-senadora Marina Silva. Primeiro, ela jamais concordou com isso. Segundo, quero expressar o meu protesto com a designação de marineiros do partido. É uma forma desrespeitosa de se referir, mesmo que indiretamente, a uma pessoa do porte moral e da coerência política da nossa ex-senadora Marina Silva. Terceiro, quem tem poder para decidir o destino do partido é a executiva municipal. E como disse a minha colega Sônia Rabelo, quem tem o direito de falar pelo partido, inicialmente sou eu, e com a concessão que eu faço todas as vezes que ela me pede, e com muito mais propriedade, com muito mais capacidade de desenvolver esse pensamento, que eu dou todas as vezes à minha colega Sônia Rabelo, que eu sempre a chamo de minha professora. Apesar de os jornais de hoje já afirmarem que a tendência no partido é dizer não à aliança, é leviano fazer especulações nesse momento. Aguardamos o pronunciamento da direção municipal do partido, exercendo o papel a que nos propomos nessa legislatura, o de oposição ao prefeito. O Rio pode e merece mais, e é nisso que acreditamos. Eu parabenizo o vereador Paulo Messina pela sua reeleição, mas mais uma vez afirmo que ele, aqui dentro dessa casa, não faz parte do Partido Verde. Obrigado. A próxima oradora inscrita é a nobre vereadora Tereza Berger.
que dispõe de 10 minutos. Não estando presente, o próximo orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Valim de Mello, senhores vereadores presentes, doutora Essa Creatinina, vereadora Rosa Fernandes, eu vim ocupar esse espaço que até ia ser ocupado pela vereadora Tereza Berger, para dar uma explicação diretamente para a vereadora que tão brilhantemente defendeu a posição do PV aqui há pouco, e que citou em alguns momentos que eu tinha falado ontem aqui na casa. A vereadora Sônia Rabelo fez a sua avaliação sobre o PV. E eu queria falar para os dois, pelo que eu entendi, os dois do PV. Aqui na casa, vocês entraram num segundo momento. No primeiro momento, a cadeira de vocês era ocupada pelos vereadores Alfredo Sirquis e Aspásia Camargo, além do vereador Paulo Messina. E nós tentamos aqui, o grupo de oposição, na época eu não pertencia ao partido que pertenço agora, na época eu pertencia ao PPS, e nós tentamos, de alguma maneira, formar uma frente para poder, pelo menos, discutir aqui aqueles assuntos que são importantes do regimento da casa, como a participação nas comissões, como a questão de comissões especiais, como a questão das comissões parlamentares de inquérito. E tivemos muita dificuldade, eu quero deixar bem claro, tinha muita dificuldade na realização de qualquer tipo de união, junção com o PV, principalmente em relação ao então vereador Alfredo Sirquis. Era muito difícil, eu só não digo que era impossível, porque eu digo que é difícil. Foi difícil, mas conseguimos, depois de muita luta, fazer até uma frente, que inicialmente a exigência é que ele fosse o líder da frente, mas que acabou cedendo e acabou havendo aquela troca por alguns períodos do líder dessa frente. Mas sempre foi muito difícil trabalhar com o PV. Depois houve um outro episódio que eu estou guardando para escrever no livro, que quando o médico me disser que eu tenho poucos dias de vida, eu vou liberar esse livro para que seja publicado. Nesse livro vai constar, um dos capítulos desse livro é a história do plano diretor votado nessa casa, que acho que foi um momento triste dessa casa e que teve a participação da vereadora Aspásia Camargo. Acho que foi muito mal conduzida a comissão que ela presidiu. Eu participei de 2 audiências públicas aqui e me sinto completamente enganado, eu e as pessoas que estiveram aqui, porque as brigas, confusões, artimanhas e articulações de gabinete eram totalmente contrários do que se dizia aqui. E o que se discursava aqui não é o que se assinava ali. Na época eu me lembro que havia uma sala aqui preparada para receber documentação que pudesse ajudar no plano diretor. Eu apresentei um trabalho longo, mostrando exatamente o que o plano diretor dizia, para onde caminha o Rio de Janeiro. Eu fiz um trabalho sobre saúde, apenas juntei dados sobre a saúde, mostrando a diferença dos moradores da Zona Oeste, principalmente Santa Cruz, Bangu, Guaratiba, em relação aos moradores da Gávea, Leblon e Ipanema, em termos de expectativa de vida, em termos de tratamento, mostrando que era preciso caminhar, como todos diziam, em todas as discussões, esse microfone ouviu as pessoas dizerem que a cidade tem que caminhar para a Zona Oeste. E o que se via no plano diretor eram dezenas de coisas preparadas para a Barra da Tijuca. Dezenas de decisões dando oportunidade à especulação imobiliária na Barra da Tijuca. E essa decisão não era a decisão que tinha sido discutida nas audiências públicas feitas aqui. Então, essa dificuldade com o PV foi muito grande. Mas a minha declaração ontem aqui não foi uma declaração nem que eu tirei de qualquer tipo de pronunciamento da vereadora Sônia, do vereador Edson, ou até do vereador
Paulo Messina, foi do prefeito. O prefeito, no auge da comemoração, eu vi que ele deu um mergulho no povo em Madureira. Acho que aquele mergulho deixou ele um pouco tonto. Quando ele saiu do mergulho, ele disse que estaria com o PV. Da mesma maneira, esse assunto eu conheço bem, porque quando eu tive um problema sério com o meu ex-partido, quando eu saí do PPS, porque não queria apoiar o governo Eduardo Paes, e o partido, houve a mesma história, não há nenhum problema, nós vamos para... Vocês já estão no governo, o PPS já está no governo, mas eu não quero estar no governo, já estão no governo, já tem uma secretaria pronta, e desmentiram até o dia que a secretária tomou posse. Eu fui avisado que haveria posse da secretária do minha colega de partido, à 00:20 do dia da posse. Ela ia tomar posse de manhã, 20 minutos do dia que ela ia tomar posse, nós recebemos um aviso que ia tomar posse uma secretária do partido. Então, esse anúncio do prefeito Eduardo Paes, de que o PV já estava no governo, e eu brinquei aqui porque eu tenho visto aqui decisões tomadas por parlamentares do PV, antes de vocês chegarem aqui e depois que vocês chegarem aqui, decisões são claramente do governo. Eu, por exemplo, consegui assinaturas para algumas CPIs, claramente eu não contava com todos os votos do PV. Então, quando eu falei ontem aqui que agora está desmascarado, o PV está no governo, não me referi, evidentemente, nem ao vereador Edson da Creatinina, nem à vereadora Sônia Rabelo. Me referi à maneira como o PV, alguns representantes do PV vinham se conduzindo aqui. E como vocês estão dizendo hoje, que o diretório do partido, a estrutura do partido não vai participar, o Gabeira deu uma declaração muito lúcida em relação a essa situação, eu queria só me reportar à vereadora, que eu tenho o maior respeito do mundo, que lamento profundamente. Eu até diria, vereadora, da mesma maneira que o meu colega Edson da Creatinina, que eu gostaria de ver o PV no secretariado do prefeito Eduardo Paes, que seria uma prova de coerência. O PV ganharia o governo com o secretário e a Câmara ganharia mais parlamentares de mais qualidade ainda para defender o povo. Eu acho que mesmo havendo um certo sofrimento verde, seria interessante se isso acontecesse. Acho que gostaria muito de ver vocês dois continuarem na casa. Espero que haja essa possibilidade. Não quero a morte de ninguém, longe de mim a morte de qualquer pessoa, mas vamos bater aqui, mas existem outros caminhos na política, né? Há o caminho, então, as cadeiras aí, está tocando a música e está todo mundo correndo em volta das cadeiras. Quando a música para, senta um. Nós estamos vendo isso aí, né? Está na hora da corrida das cadeiras. E quem sabe, nós não temos uma grata surpresa, ainda podemos ter a presença de vocês aqui na casa, que acho que o trabalho de vocês abrilhantou essa casa, deu um padrão ainda melhor em relação à discussão, não só da questão verde, mas a vereadora Sônia, com o seu conhecimento na área jurídica, com a sua pertinência e quase que obsessão na luta da discussão dos assuntos. Nós participamos de alguns debates aí na eleição e ela dizia isso bem claro. Ela realmente tem sido uma das parlamentares que a gente tem honra de dizer que honra o parlamento, da mesma maneira que o meu colega Edson da Creatinina também tem feito esse trabalho, né? Não sei se conseguiu a doação de algum órgão durante a campanha, mas se não conseguiu, tentou, não é verdade? E fez essa propaganda importante. Acho que hoje a história da creatinina já é uma história levada a sério pelas pessoas que não entendem da importância do trabalho. Então, para encerrar, senhor presidente, e só tocando no assunto, vereadora Sônia, o que eu disse aqui foi que o governo me disse para a imprensa que o PV já estava lá. Parece que não está, e vamos esperar os próximos dias para ver como é que essas coisas se concluem. Ou o PV, ou parte do PV, ou um apêndice do PV, ou não sei o que é do PV, que não está no governo. Vou dar uma parte para a vereadora, depois eu queria encerrar só com o ponto final que o vereador Edson colocou. Pois não, vereador, por favor. Vereador Paulo Pinheiro, eu quero dar uma parte, até porque, como dizem, esse horário de plenário, ninguém dá a parte, ninguém debate, né?
mas só para instigar um pouco o debate, porque aqui, sobretudo, eu sempre digo, é uma casa, sobretudo, de debates. No meu entender, não deve se votar nada antes de debater. Pelo jeito, existem hoje uma consideração, né, um problema dentro dos partidos, de modo geral, é que uma falta absoluta de coerência e de ideologia. O que nós estamos tentando, e vamos continuar tentando, né, é que o partido não seja um somatório de pessoas, mas sim um partido que agregue pessoas com pensamentos coincidentes numa linha só. Acho que o desempenho da nossa bancada do PV, sobretudo essa última bancada composta de Dr. Edson e da minha pessoa, inclusive no período eleitoral em que nós fomos concorrentes, é um demonstrativo de que nós estamos trabalhando como uma bancada, com uma coerência, com uma discussão, e isso está reportado aqui na casa, todos sabem disso, está reportado nas redes sociais, né? Nós somos quase irmãos siameses de ideologia. Eu acho que essa construção de uma nova política que nós estamos atrás, se isso coincide ou não com o nosso PV ou com outros partidos que querem construir políticas ideológicas, nós estamos juntos para a construção desse país que tenha que seguir não uma troca de favores entre executivo e legislativo, mas que seja coerente, uma casa parlamentar que seja parlamentar. Eu digo que eu estou me filiando quase que exaustivamente a uma diretriz do partido que é a diretriz parlamentarista. Porque se nós seguirmos nesse presidencialismo dito de coalizão, que não é de coalizão, é de cooptação, nosso futuro político nesse país está definitivamente arrasado. Então, nós estamos aqui para dizer que concordamos com Vossa Excelência em relação a esse tema. Obrigado. Muito obrigado pelo seu enriquecimento. Meu tempo está terminado, vereadora. Essa discussão é tão longa e eu depois gostaria de lhe ceder o processo que eu fui vítima aqui durante a campanha eleitoral pelo meu ex-partido. A senhora sabe que o meu ex-partido quis cassar o meu mandato, né? E a tese defendida pelo meu ex-partido é que eu era infiel. Por infidelidade partidária, eu teria que dar o meu mandato para o meu suplente. E o que foi mais interessante na luta judicial foram dois fatores. As minhas duas testemunhas de defesa, o dia que eu fui lá ao Tribunal de Justiça, a primeira era o meu suplente. Meu suplente foi lá defender a minha continuação. E a segunda testemunha era exatamente a causa do problema. O deputado André Correia, que era do nosso partido, e que mudou de partido, pediu licença do PPS, foi para o PMDB, foi para o governo, de licença do partido, para ser líder do governo Sérgio Cabral. E ele, com uma atitude ética, correta, eu o convidei para ser minha testemunha, para ele dizer a verdade. Ele foi absolutamente ético e correto. Ele disse para o juiz e disse para o representante do Ministério Público: eu avisei ao Paulo, tem que mudar de partido, eu vou levar todo mundo para o outro partido. Ele não quis estar ele aqui no banco dos réus. Bem que eu falei para ele, tinha que ir comigo. Foi quase que vital. E terminamos o mandato, eu ganhando o mandato e ficando muito claro, toda a documentação entregue, são mais de 159 páginas, mostrando tudo o que aconteceu durante 2 anos com o partido, criticando e mudando de lado. O infiel foi o partido, não fui eu. Por isso, eu não perdi o mandato. Então, acho que essa coerência que a senhora está colocando partidária é muito importante e espero, vereador Edson, que o prefeito se preocupe com algo diferente do dedo. O negócio de dedo é muito importante para outras especialidades. Agora, quer controlar os médicos faltam ao plantão. Vereador. Encerrando. Querem controlar os médicos, devem controlar. É preciso botar um diretor de uma unidade, o chefe de serviço, chefe de equipe, que vá ao plantão. Chefe de equipe, que não haja vereadores, deputados pedindo para mudar de dia de horário, para não facilitar, que a gente sabe que acontece, que tomem conta e possam fazer na administração. Esse negócio não precisa colocar ponto eletrônico, isso aí é apenas
para o RJTV. Gostaria de anunciar neste momento, com muito prazer, o nascimento de Maria Vitória, filha do nosso colega Carlos Caiado. Desejo a ela muita saúde e um grande futuro. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte de senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Carlinhos Mecânico, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, meu grande amigo vereador, doutor Edson da Queratinina, aos novos vereadores que foram reeleitos, os que estão buscando ainda um espaço, aos amigos da galeria, muito boa tarde, muito prazer, vereador Carlinhos Mecânico. Quando cheguei a esta casa, em fevereiro de 2011, ainda aprendendo a apertar os teclados do equipamento de votação, os caminhos da sala inglesa e outras coisas mais, um dos primeiros colegas com quem tive o prazer de falar, até por amigos em comum, foi o vereador Argemiro Pimentel, que dentre as várias qualidades, a maior de todas, é igual a minha, de ser vascaíno. Hoje, esse nosso companheiro, graças a Deus, está consagrado pelas urnas, não do nosso Rio de Janeiro, que mais de uma vez o trouxe à vereança, mas como prefeito de sua cidade natal, Machados, em Pernambuco. Desejamos ao colega e temos certeza, êxito, em sua nova empreitada. Senhor presidente, senhores vereadores, apuradas as urnas, não cabe reclamar nem angustiar. A decisão do povo é soberana, é maior, é absoluta. Neste ano e meio que aqui estive, lutamos, que ainda pretendo estar, lógico, continuar, será, seja o que Deus quiser, lutamos arduamente e apoiamos ao nosso prefeito, Eduardo Paes, na tarefa que vem realizando de redenção da cidade do Rio de Janeiro. Registro que neste 1 ano e meio que aqui estamos, o prefeito Eduardo Paes, em muito atendeu a população de Parada de Lucas, Vigário Geral, Cordovil, Jardim América, Parque Colúmbia, bairros onde eu defendi e onde temos o foco principal de nossa ação política. A decisão soberana das urnas, a que me referi, colocou-me, mais uma vez, na primeira suplência, hoje, do Partido Novo, PSD. Eu obtive 7.893 votos. Né, Marcelo Reis? O que significa um aumento de 72% em relação à votação que eu obtive em 2008. Tal para mim é uma tremenda honra, pois mostra um reconhecimento do eleitorado a um trabalho político que realizamos com denodo e honradez. Quero consignar, senhor presidente, os meus agradecimentos a cada um dos meus 7.893. Eu tenho certeza que eu apertei muito mais mão do que isso, né? Mas tudo bem, vida que segue. Às vezes eu apertava 3 mãos na mesma... Já apertou minha mão, mas tudo bem, continua aí. E também em especial aos meus companheiros, amigos de bairro e companheiros de futebol, que participaram com muita vibração de minha campanha. Infelizmente, talvez pela curta carreira, não tive a máquina, aquela grande máquina política, né? Exposição de mídia e recursos financeiros. Ao contrário, nossa exposição
na imprensa foi mínima, né? Só reclamavam de mim quando eu queria o carro. Quando eu fazia a benfeitoria, não falavam nada. O recurso financeiro não falou nada, né? Além daquilo que chamaria de a soma dos nossos tostões, as vaquinhas dos amigos e os poucos recursos partidários. A máquina administrativa teve o atendimento normal, profissional, ao qual não nos cabe reclamar. Mas ressaltamos a atuação decisiva e fundamental da Rio Águas e também da Rio Luz, em especial, dentre outras. Meus amigos, eu asseguro-lhes que até o último dia do meu mandato o exercerei com o mesmo ardor e honradez. Quero, ao concluir, falar também da minha esposa, Janaína, né, que me aturou, esse meu estresse aí de campanha, dos meus filhos, da Karen Fernanda, do Richardson, do Cauã, do meu genro Tiago, que eu tenho como um filho, do meu neto Lincoln, que já sou vovô, né? Que muito me apoiaram, incentivaram, aguentaram esses momentos de estresse. Logicamente que eles são tudo na minha vida. Eu devo muito a eles nesse momento. E quero aproveitar também para agradecer sempre a Deus. Logicamente que isso aqui não é um tom de despedida, mas sim de um até logo, né? Né, tio Carlos? Parabéns pela vitória. Porque, na verdade, o homem não desiste. Nós temos que buscar mais e mais. Se eu conseguir, num partido de outrora, que era o PPS, ter 4.500 votos, hoje, num partido recém-chegado, PSD, eu ter beirando 8.000, é sinal de crescimento. Porque desde o momento que eu entrei para a política, desde o dia 2 de fevereiro de 2011, que eu assumi a Câmara Municipal, eu nunca deixei, dia a dia, de domingo a domingo, não tinha feriado, não tinha segunda-feira, não tinha almoço com a família, era estar nas comunidades, onde eu encontrei vários vereadores também encaminhadas. Cito, parabéns, professor, parabéns. Cito, no outro dia até tio Carlos, eu caminhando em Jacarepaguá, tentando primeiro arrumar 2 votos, mas tio Carlos não deixou. Não, aqui é meu. Logicamente que é um tom de brincadeira também, mas vi um homem compromissado também com o povo, porque lugar de político, né, lugar do vereador é na rua, é buscando os votos também, agora que passou, é atendendo as populações, é ouvindo as queixas, recebendo as críticas, que logicamente que o prefeito não é 100% de unanimidade. Tivemos aí, com a maioria na bancada, e teve 67% de aceitação. Então, há as críticas, muito há o que fazer aqui no município do Rio. E mantenho meu compromisso até o dia 31 de dezembro, prometendo a vocês aqui que eu jamais fiz uma campanha de promessas, sempre fiz uma campanha de ouvir as pessoas, ouvir os amigos. Mas nesse momento aqui eu faço uma promessa a vocês aqui, se Deus quiser, e me dando saúde, vir a todas as sessões, como sempre compareci. Durante um período aí me deram 3 faltas, que eu perguntei, gente, onde que vocês arrumaram essas faltas? Que eu estava na casa. Ontem o Jornal Extra me ligou. Ontem o Extra me ligou para saber se eu estava na casa e quem é que tinha comparecido na Câmara. Eu falei, meu amigo, você também tem que ir lá para a Câmara. Você quer me usar como repórter, pô? Vai lá para a Câmara que você vai ver. Quem é que está presente, quem é que vem, quem é que não vem, né? Quem sou eu para querer julgar qualquer um vereador? Mas sim, quero muito agradecer a essa casa, quero muito agradecer aos vereadores, aos que se reelegeram, aos que vão assumir agora o mandato a partir de janeiro, e aqueles que tentaram, que buscaram e não almejaram essa vitória. Que eu tenho certeza que não foi relaxamento de nenhum de nós, mas como a política
ela é soberana, como a política ela é intensa e democrática, foi feita essa justa democracia. Queria eu continuar trabalhando por esses bairros aqui citados, Parada de Lucas, Vigário, Cordovil, Quitungo, Cidade Alta, Parque Colúmbia, Jardim América, porque foram bairros, e são bairros que eu atuo, que eu vejo que há uma necessidade real de busca entre a prefeitura e os vereadores. Mesmo, vou aproveitar esses meus 2 meses de mandato para tentar abastecer o máximo que eu puder a esses bairros e fazer um apelo aos vereadores que ficam. Não deixem de olhar por essas áreas, porque possa ser que amanhã eu não venha mais candidato a vereador e vou precisar de um para poder votar. Então é nessa hora que eu também vou fazer como o povo fez, analisar e votar daqueles que fazem jus. Eu sei que todos aqui querem fazer sua parte, querem levar seus votos. Valeu, Marcelão. Querem fazer mais pela sua região. Por isso que eu citei essas áreas aqui, que estão um pouquinho carentes e necessitadas desses trabalhos. Parabéns aos vereadores que se reelegeram. Parabéns, Marcelo Reis. Muito feliz em ter te conhecido, não só como pessoa, como liderança, mas como grande amigo, né? Você me passou, aprendi muito aqui nessa casa. Me lembro, em janeiro de 2011, na oficina, trabalhando, levando o ganha-pão para dentro de casa e depois assumindo como vereador, sempre com orgulho, sempre determinado nas coisas que sempre quis. Então, eu tenho certeza que não sou eu, não sou meus eleitores, não sou minha família, não sou minha equipe de trabalho, mas também como recebi cumprimentos aqui na Câmara Municipal, eu agradeço a todos vocês pela compreensão, pelo carinho e um até logo que eu deixo a vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde. Queria registrar a presença de Rafael Luiz de Freitas, vereador eleito. Seja bem-vindo, Rafael. Não tendo o vereador Carlinhos Mecânico ocupado todo o tempo, a palavra está franqueada. Vereador Tio Carlos, com a palavra, dispõe de 9 minutos, com a palavra franqueada. Não, senhor presidente, na verdade eu ia fazer uma parte à fala do vereador Carlinhos Mecânico, mas, enfim, como teve a oportunidade aqui, queria dizer ao Carlinhos Mecânico, vereador dessa cidade do Rio de Janeiro, que é com tristeza que às vezes a gente não entende um pouco, né? Mas Vossa Excelência pode ter certeza da admiração que todos têm por pelo seu trabalho, pelo respeito que o senhor colocou para aquelas pessoas de Parada de Lucas. O seu mandato é um mandato, lembre-se que o senhor é vereador até 31 de dezembro, com muito orgulho da cidade do Rio de Janeiro. Os eleitores que não tiveram a oportunidade de acompanhar o seu trabalho no dia a dia, esses já estão lamentando quando tiveram a oportunidade de reconduzir, quer dizer, de mantê-lo nessa casa, e assim não fizeram. Só que o senhor ainda é vereador, muita coisa vai andar, e tudo que Deus faz é bom. Acredite, tenho certeza absoluta que se o senhor é primeiro suplente, enfim, não sei o que pode acontecer, porém, quero desejar a Vossa Excelência muita saúde, porque muita coisa ainda pode acontecer na sua vida. Foi o primeiro momento em que o senhor nos blindou, o senhor nos deu a honra de ocupar um cargo no Legislativo Municipal, mas o senhor tem uma carreira política muito brilhante. É o primeiro passo. O senhor já foi candidato numa vez anterior, era suplente, primeiro suplente, e ocupou o cargo aqui. Então, não veja isso com muita angústia nem com muita tristeza, não, porque as coisas vão acontecer e o caminho de Deus é sempre melhor do que o nosso. Por mais que às vezes tenhamos a expectativa, né, de que puxa a gente pela nossa ansiedade, mas tenho certeza que Deus tem coisas melhores para Vossa Excelência. Se for ainda ser vereador, ótimo. Quem sabe deputado estadual, quem sabe deputado federal, e essa é a expectativa. Tudo que Deus faz é bom, Deus é fiel, tenho certeza que coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida. Quanto ao eleitor de Parada de Lucas,
de todas as áreas que o senhor aqui muito bem representou, esses podem ficar preocupados, que perderam, sim, um grande representante daquela região. Mas a vida segue, eu tenho orgulho de ser vereador junto com Vossa Excelência. O senhor, na Comissão da Criança e do Adolescente, nunca nos faltou. Todas as crianças da cidade do Rio de Janeiro sabem que sempre que tivemos audiências públicas ou sempre que tivemos qualquer ação, o senhor sempre foi parceiro. E isso posso dizer, eu vou continuar nessa casa, sentirei falta de Vossa Excelência, mas, sim, não podemos questionar a vontade do eleitor, sim. Porque do eleitor, às vezes, eu reclamo do eleitor. Eu reclamo porque aqueles que, às vezes, realmente fazem o seu trabalho, estão sempre presentes, atuantes, muitas vezes o eleitor não sabe, né? E, às vezes, o voto chega para aquele que teve a oportunidade de ter mais recursos numa campanha, né? E a gente sabe disso, ter mais exposição numa campanha, e é isso. O eleitor, como Vossa Excelência disse, é soberano, a democracia é esse momento, a gente fica um pouco fragilizado vendo que o senhor está fora, mas a gente sabe que o eleitor faz a escolha dele, mas Deus também está no comando das nossas vidas e coisas maravilhosas. O senhor merece que isso aconteça com o senhor. Então, que Deus abençoe. A palavra continua franqueada. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a sessão fica suspensa até às 16 horas. A sessão está suspensa. Terminado o tempo destinado ao grande expediente, não havendo matéria a ser examinada no prolongamento, passa-se a ordem do dia. Para a comunicação de liderança, o nobre vereador Tio Carlos. Senhora Presidente, eu, na verdade, queria fazer a comunicação de liderança e registrar aqui com muita alegria, na verdade, o nascimento da Maria Vitória, filha do vereador Carlos Caiado, que por isso está ausente hoje na sessão e amanhã também estará acompanhando lá a sua esposa. Então, que Deus abençoe a Maria Vitória, que o que eu desejo para ela é que ela não seja tricolor como o pai e que seja botafoguense como o tio Carlos, sofredor. Não vou desejar isso mal a ela, não. Parabéns, vereador Caiado, a toda a sua família. E estou aqui, presidente, registrando exatamente a ausência do companheiro Carlos Caiado. Parabéns, amigo. Com a palavra pela ordem, o nobre vereador Paulo Messina. Obrigado, presidente. Patrícia Amorim, nobres colegas. Vereador Tio Carlos, coitada da menina, será que ela só vai ganhar um presente no Dia das Crianças, de aniversário, Dia das Crianças? Parabéns ao vereador Carlos Caiado. Nobre presidente, nobres colegas, o que me trazem essa questão de ordem foram algumas declarações feitas durante o grande expediente. Eu queria só esclarecer aos senhores colegas que o que aconteceu nessa casa 2 anos atrás foi uma aberração quando 2 suplentes assumiram a vaga e, em conjunto, fizeram combinação de votos e elegeram-se para a liderança do partido, da bancada do Partido Verde. Mas em nenhum momento essas decisões referendaram o desejo da Executiva Municipal do Partido Verde. Essa, sim, é que representa o partido e não a bancada. Tanto é prova que a minha saída da bancada foi referendada pela ampla maioria dos membros da Executiva Municipal, assinada, inclusive, por ofício enviado a essa Câmara pelo presidente do Partido Verde Municipal. E eu acho que vou evitar fazer comentários deselegantes, porque eu acho que o momento do partido não é se envolver em fratricídio. Eu acho que a gente sai das urnas tendo que se repensar. Acho que ficar no plenário respondendo choro é uma coisa ruim. Eu acho que a gente tem que manter a dignidade até o final dos mandatos. E até parar, inclusive, o meu pronunciamento ontem foi no sentido, sim, representando a Executiva Municipal, até porque isso foi discutido tudo por e-mail, né? E a Executiva Municipal novamente referenda, desde 2008, vem referendando as minhas posições, essa sim me respalda. Falei com Gabeira várias vezes por telefone, esse sim me orienta, e não uma ex-parlamentar que nem no Partido Verde está mais. Nobre presidente, o Partido Verde vem, o meu comunicado ontem vem no sentido de dizer, estancar as especulações,
porque foi uma sucessão de deselegâncias o que foi feito com o prefeito Eduardo Paes, que fez o convite de uma forma elegante. O que eu queria era estancar as especulações para que se pudesse discutir no local correto, no fórum correto de discussão, que é a Executiva Municipal e não uma bancada formada por 2 suplentes. Presidente, aproveito a deixa, vendo o plenário esvaziado, e pedir verificação de quórum. Primeira bancada, 3 senhores vereadores. Segunda bancada, 1 senhor vereador. Terceira bancada, 3 vereadores. Quarta bancada, 3 vereadores. Mesa 1, total de 11 vereadores. Não há quórum para dar continuidade aos trabalhos. A presidência de encerrar convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14h30. Está encerrada a sessão.